se tu tá com um problema emocional, isso é falta de fé. Então, A gente ouve muito isso. A gente ouve muito A isso gente mesmo. ouve muito isso. Quando a pessoa tá passando por um transtorno dessa natureza, sempre se ouve alguém chega, né? Isso é falta de fé. Procura mais Deus, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus, que isso passa. Mas não é bem assim, não é verdade? Olha, bora lá. Esse ponto ele é muito interessante e ele é muito bom falar sobre ele. Porque o que acontece? Quando uma pessoa ela fala assim, ó, depressão ou ansiedade ou qualquer outro problema emocional é falta de fé, muita gente tem essa dúvida. Eu também já tive essa dúvida. Só que por trás dessa pergunta tem uma armadilha que ninguém percebe. A pessoa que faz, às vezes, ela não percebe qual é a armadilha. O que é o ser humano? O ser humano ele é uma composição de 4 áreas: biológico, psicológico, social e espiritual. Ele é a composição dessas 4 áreas. Essas 4 áreas, biológico é o quê? Como é que está a tua saúde física? Aqui entra a alimentação, se você é sedentário ou não. Então tem gente que ela está doente aqui. A questão mental. Como é que estão os teus pensamentos? O que prevalece aí na tua cabeça? Tem um verso sagrado que fala assim: toda boa dádiva, tudo que é bom, que isso habite a vossa mente. Esse verso não está lá por acaso. Ele está lá porque justamente o escritor inspirado sabia que tem gente que vive no oposto. Vive cheio de negatividade, cheio de pensamento. Então ele diz assim, ó, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, isso habite a vossa cabeça. Porque tinha gente que era o contrário. Então, como é que está a tua saúde mental? E aí, como é que está a tua saúde social? O que é a saúde social? É os relacionamentos. Tem gente que está bonzinho, Arlen, mas só entra dentro de um relacionamento que começa a adoecer. O relacionamento, ao invés de melhorar, adoece. E esse relacionamento envolve, às vezes, o trabalho, envolve, às vezes, um relacionamento amoroso. Tem gente que é violentado dentro de casa. Não só fisicamente, mas verbalmente. No trabalho, às vezes, é muito estresse, é muita correria, é muita pressão, é muita cobrança. Então, a pessoa ela vai adoecendo na parte social dela. E a parte espiritual, como é que está a relação da pessoa com o Criador? Nós somos essas 4 áreas. Só que a gente separa essas 4 áreas por uma questão didática, porque elas se influenciam. Quando você adoece fisicamente, isso não afeta o psicológico? Se você descobrir um câncer, você fica abatido emocionalmente. Sim, claro. Agora, da mesma forma, se você adoece emocionalmente, isso abate o físico. Às vezes, quando a gente guarda tanto um problema psicológico, ele se manifesta no físico. Crises ansiosas, às vezes até úlceras físicas. Quando você... O mesmo vale para o social. E o espiritual. Davi não tem um verso que Davi diz assim, ó, enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheceram. Então, um problema no espiritual afeta os outros também. Então, nós somos essas 4 áreas, e essas 4 áreas, elas são unificadas. Elas não se separam. É daí que vem a expressão indivíduo. Você é um indivíduo, eu sou um indivíduo. Indivíduo é o quê? Indivisível, que não se divide. A gente sabe que quando Deus criou o ser humano, o que ele fez? Ele pegou pó, fôlego de vida, juntou e o cara, lá o bonecão, passou a ser uma alma vivente, não foi? Isso. Essa alma vivente, quando ele morre, o pó volta para a terra, como diz Salomão lá em Eclesiastes, o pó volta para a terra e o espírito volta, o fôlego volta para Deus que o deu. Não parou de existir. Então, não tem como dividir e continuar existindo. Então, quando a pessoa ela diz assim, ó, depressão é falta de fé, o que ela está fazendo? Ela está, na cabeça dela, ela acha que o ser humano é dividido. Então, ela acha, Arlen, que é assim, ó, se tu tá com um problema físico, tu pode procurar um clínico geral. Tu pode ir numa policlínica, não tem problema, Deus aprova. Mas se tu tá com um problema psicológico, opa, é falta de fé. Por quê? Por que o psicológico vale como falta de fé e o físico não? É uma divisão, é como se fosse um dualismo platônico, o inverso, né? Uhum. Então, assim, porque o dualismo platônico, o que ele fez, Platão? Ele disse que o físico, a matéria, é irrelevante. Mas quando você morre, você é liberto. Porque você vai para o mundo das ideias. O seu espírito alcança a plenitude. Então, Platão ele dá uma ênfase muito grande no espírito. E ele descarta o físico. Só que, às vezes, dentro da igreja é o contrário. Há uma ênfase no físico, mas há uma irrelevância do psíquico.
O físico pode procurar ajuda, mas o psíquico, isso é besteira, isso é coisa de mente fraca, isso é falta de fé. Então eu sempre digo, se depressão é falta de fé, o câncer também é. Se depressão, ansiedade é falta de fé, diabetes, qualquer outro problema físico também é.